Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um tema importante do processo civil, lá na parte inicial, que trata justamente de um dos princípios mais importantes do processo civil brasileiro, qual seja o princípio da inércia da jurisdição. Então eu lancei uma questão aqui na tela para vocês. No processo civil brasileiro, em regra, o juiz poderá atuar de ofício, independentemente de provocação das partes. Isso está certo ou está errado? Então vamos lá. Primeira coisa é entender o que seria a atuação de ofício. A atuação de ofício seria aquela atuação do juiz em que ele age independentemente de alguém pedir para ele agir, independentemente de alguém provocá-lo, tá? Então, em regra, o sistema jurisdicional brasileiro, ele age de ofício ou ele age a partir de uma provocação? Regra do sistema brasileiro, o juiz agirá mediante provocação, justamente por causa do princípio da inércia jurisdicional. E essa é uma das características que diferencia a jurisdição das demais atividades do Estado. Nas demais atividades do Estado, por exemplo, o Executivo, o Legislativo, o Executivo realiza atos administrativos, mesmo que ninguém peça. O Legislativo faz leis da mesma forma, mesmo que ninguém solicite a isso. Agora, a prestação jurisdicional, ela depende de uma provocação. Se o juiz verifica uma situação, por exemplo, injusta na rua, um acidente de trânsito em que claramente uma das pessoas é culpada, ele não pode simplesmente chegar lá e sentenciar e dizer quem é o culpado ou não por aquele acidente. Ele precisa ser provocado para tanto, e por isso que você tem alguns mecanismos de provocação, como por exemplo, a petição inicial, tá? Agora, cuidado! Existem situações que o juiz age de ofício, mas essas situações em que ele age de ofício estão todas elas previstas em lei. E um exemplo clássico é o procedimento de restauração de autos, que ocorre quando os autos de um processo, o caderno processual, ele é perdido, seja em processo físico e em processo eletrônico. O juiz pode, de ofício, instaurar esse procedimento aí. E além disso, quando o processo já foi instaurado, quando a relação jurídica processual já teve o seu início, alguns atos o juiz pode realizar de ofício. É aquilo que a gente chama de princípio do impulso oficial, onde o juiz vai fazer com que esse processo tenha que ter o seu deslinde, o seu andar, o seu caminhar até o seu final, mesmo que ninguém peça isso. Então, exemplo clássico, a parte junta um documento no processo, o juiz automaticamente intima a parte contrária para se manifestar. Encerrada a produção de provas, o juiz vai lá e oportuniza um prazo para que as partes apresentem suas alegações finais e depois vai sentenciar, mesmo que ninguém peça isso, tá? A justificativa para mostrar que essa alternativa aqui, então, está errada, já que, em regra, ele age mediante provocação, aparece aqui, no artigo 2º do Código de Processo Civil 2015. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. As exceções previstas em lei é justamente a situação em que o juiz pode dar início ao processo. Beleza? É isso então, um grande abraço e até mais.